histórias ocultas da humanidade. Todas têm a ver com a arqueologia proibida, todas têm a ver com os deuses, os messias que vêm com as mesmas datas, com a mesma missão, com a mesma história. Vocês vão achar o Mitra, o Horus, Jesus e mais um monte. Será que a história de Jesus foi realmente na época que a gente acha que foi? Estando ainda na questão da origem da raça humana, desses deuses criadores que teriam vindo e manipulado a genética do ser humano. Porque nos textos sumérios a gente fala de deuses que vieram de naves de fora, mexeram na genética, eles falam de engenharia genética, no textos sumérios, gente, falando de engenharia genética, né, da história dos Anunnaki. Como que eles foram mexendo para criar, moldar o ser humano dentro disso. Alguns grupos tentaram explorar o ser humano, outros grupos tentaram desenvolver o ser humano, né? Até que ele começou a desenvolver um ser que seria super-humano, que poderia desenvolver novas habilidades, outras coisas. E aí o que aconteceu? Houve um racha nessas raças, uma que queria o desenvolvimento, outra que queria exploração. Para o pessoal que gosta de teoria da conspiração, uma delas representa o que a gente chama de governo oculto, que não é teoria, tá, gente? Falar teoria da conspiração, mas não é teoria. Basta pesquisar que vai conseguir encontrar muita informação. Dentro disso, se separou em dois grupos. Um grupo, que é esse chamado governo oculto, o que eles fazem? Alguns textos indicam, né? Textos de outras sociedades indicam que eles estariam num lugar que eles chamam de Shambhala, um portal para acessar esse lugar, estaria, por exemplo, nas montanhas do Tibete. Nas pesquisas que a gente fez agora, nos nossos grupos de pesquisa, a gente não achou ainda nada que demonstre isso que eu estou dizendo agora, né, com absoluta certeza. Mas documentos de antigas civilizações secretas de outros grupos demonstram que o acesso a esse portal seria um dos acessos pela montanha do Tibete, mas que o local não seria lá, seria fora da Terra, na verdade, onde eles estariam, ou pelo menos fora daquele ambiente ali. Por coincidência, pesquisando sobre esse local, né, e esse tal governo oculto, eu achei vários mitos ou várias histórias interessantes que vale a pena ser compartilhadas aqui. A primeira delas vou citar 3 histórias, uma sobre o Graal, outra sobre a segunda, e a terceira sobre um rei chamado Nimrod, que parece que era descendente de Noé. Vamos começar pelo Nimrod, que é a história mais antiga que a gente acha dele. Esse Nimrod seria um dos descendentes de Noé. Ele seria uma pessoa que teria o que eles chamam de signo da origem. Esse signo da origem seria uma marca que mostra que esse Nimrod não era daqui da verdade, que ele estaria conectado a um eu superior dele em outro lugar. E ele tinha habilidades paranormais. Ele era um rei. E aí ele entrou em conflito com essa outra sociedade que tinha esse portal em Shambhala, que era considerado um tipo de governo opositor aí, que ele acreditava que fosse o que se fazia passar por Deus. E aí quando ele entrou em conflito, ele ia se casar com uma princesa que em alguns textos é chamada de princesa Ishtar, né? Em outros textos, esse Nimrod ia se casar com uma princesa que se chamava Princesa Isa. Ela teria sido raptada por esse governo oculto, e esse Nimrod, ele precisava atravessar um portal para conseguir atacar esse outro povo, para buscar de volta essa princesa dele, segundo esses textos. Olha que interessante essa história, gente. Para que ele pudesse, o pessoal que já pesquisou coisas parecidas vai entender o que eu estou falando. Para que ele pudesse ir para essa outra dimensão, ele precisava, primeiro, ter uma roupa especial que gerasse um campo eletromagnético que permitiria que ele não ficasse afetado nessa outra dimensão, para ele e para os soldados dele quando eles passassem. Mas antes disso, ele tinha que conseguir gerar a abertura do portal. E para que ele gerasse a abertura do portal, seria necessário, primeiramente, que ele construísse uma torre com um labirinto específico dentro, para gerar uma frequência específica, e depois que ele construísse essa torre, que ele construísse uma pirâmide num formato de zigurato, ou seja, uma pirâmide escalonada. Tá? Exatamente assim no texto. Uma vez que ele construiu a torre, depois a pirâmide, estava em treinamento, que os soldados dele estavam em treinamento para desenvolver o que no texto eles chamam de energia vril, que é o que nós, pesquisadores, hoje chamamos de energia taquiônica. Esse Nimrod criou um outro grupo para desenvolver as roupas especiais, que ele chamou de grupo da vestimenta. E aí, quando essas vestimentas ficaram prontos, o grupo dele ficou pronto, eles atravessaram, conseguiram abrir o portal, entrar por essas portas de Shambhala e atravessar para o outro lado com os soldados. E tiveram batalhas com outros soldados que estavam do outro lado. Contam que a parte mais difícil não foi essas batalhas, foi quando eles passaram em alguns locais que eram eles chamam de labirinto das ilusões, que aconteciam coisas quase que hipnoses com eles, que os soldados se entregavam, se matavam,
que eles não tinham força mental. E só aqueles que tinham mais treinamento mental com essa energia vril, domínio dessa energia taquiônica, eles conseguiam perceber que aquilo tudo era uma ilusão e eles conseguiram atravessar aquela ilusão, passar por ela. E aí, na história, eles contam que quando ele atravessa esse labirinto da ilusão, o rei Nimrod, com alguns soldados, vários já tinham morrido, ele tem que enfrentar um semideus ou um deus que está desse outro lado. E na hora que ele está lutando com ele, ele consegue matar esse semideus lá, mas ele morre também. E a princesa Isa, ou a princesa Ishtar, ela falece também. E nessa história, nesse conto, eles contam que os seres da origem, né, os deuses da origem, que estavam num outro nível dimensional muito superior, ao perceber que aquele tinha sido o primeiro homem a realmente se levantar contra aquele governo oculto, a realmente lutar contra a ilusão, a realmente treinar e se preparar e estar pronto de coração para atravessar aquilo tudo, mesmo o fato dele ter morrido e a da Isa ter morrido, justificou que eles fizessem com que ele passasse por um processo que no texto eles chamam de transmutação. E aí acaba essa história do primeiro levante de alguém contra esse governo oculto. Esse é o primeiro que a gente achou de textos antigos. Então a gente falou do primeiro levante, né, que a gente acha na história. Então agora a gente vai para a época da Inquisição. Também estamos falando, gente, para não parecer que a gente está falando de um monte de história aleatória, a gente está falando de histórias ocultas da humanidade. Todas têm a ver com a arqueologia proibida, todas têm a ver com os deuses. Vamos para a história do Graal, que é, né? Vamos por ordem cronológica. Havia na Espanha, na Itália, no sudoeste na França, aquela região que a gente chama de Languedoc, haviam 3 povos diferentes que teriam sido treinados. Fala-se que na época de Cristo, de Jesus Cristo. Mas aí a gente fala, mas que época de Cristo? Porque se a gente for ver a história de Jesus, houve uma manipulação das histórias que foram contadas. Porque a história de Jesus é muito parecida com a história de Horus, e que é muito parecida com a história do deus Mitra. E tem mais um monte de messias, que todos nasceram no dia 25 de dezembro. Todos foram quase que uma concepção imaculada. Porque o Horus, quando ele nasceu, ele é filho do Osíris, mas o Osíris já tinha morrido. Então é uma concepção imaculada. Todos nasceram de concepção imaculada, todos vieram como messias, todos tiveram um processo ou de transmutação ou de ressurreição, todos nasceram na mesma data. Ou seja, houve algum personagem que vivenciou isso tudo. Mas qual deles foi o original? Primeira pergunta é, será que houve um que foi o original e os outros repetiram a mesma história? Ou será que só existe um original e modificaram, né, contaram como se fosse outro e outro e outro para desviar o foco de religiões? É difícil a gente afirmar isso. Pesquisem sobre os messias que vêm com as mesmas datas, com a mesma missão, com a mesma história. Vocês vão achar o Mitra, o Horus, Jesus e mais um monte. Será que a história de Jesus foi realmente na época que a gente acha que foi? Ou será que ela é mais antiga e fazem contar pra gente como se fosse agora? O que será que é dessa história que é real e o que será que não é? O que foi manipulado e o que não foi manipulado? Então, vale a pena pesquisar esse tema também pra gente perceber que existe também manipulação dentro das religiões. Tanto é que as religiões falam coisas diferentes. E mesmo as religiões que são cristãs têm interpretações bem diferentes da Bíblia. E às vezes, mesmo dentro de uma mesma religião, 2 pastores vão te dar interpretações completamente distintas de uma mesma parte. E se a gente for pesquisar textos muito antigos da Bíblia, que é chamada Bíblia de Jerusalém, uma das mais antigas, a gente vai achar textos que são idênticos a textos sumérios. Inclusive, o texto da Arca de Noé, a gente vai achar ali, na parte suméria. Né, existe aquele Ziusudra, personagem sumério, chamado Ziusudra, é o Noé. Ele fez uma arca do mesmo jeito, fez os bichinhos do mesmo jeito, fez tudo igual. A gente tem uma história também muito similar à do Moisés, nas tábuas sumérias, e também a história de Moisés cruza em muitos pontos a história do faraó Akhenaton no Egito. Vale a pena pesquisar. Moisés, Akhenaton e o personagem também dos sumérios, que teria a mesma história, que flutuou num bercinho e várias coisas muito parecidas. É outro ponto que é interessante. Mas voltando para a história do Graal, seria a descendência de linhagem de sangue de Jesus, ou de Horus, ou de Mitra, né? Pouco importa o nome que a gente vai dar, ou Yeshua, que é essa descendência de sangue com a parceira com quem ele foi treinado. Esses dois, o casal, no caso se a gente for pegar Jesus, vamos pegar a Maria Madalena, um casal. Esse casal teria treinado para manipular e desenvolver o plasma sanguíneo para desenvolver várias habilidades paranormais e dentro disso a capacidade de materializar um pó diferente, que estaria ligado ao aumento do tempo de vida das pessoas. Então, existem pesquisas ligadas a esse pó
que falam do Graal. Existem pesquisas ligadas àquela taça que teria colhido o sangue de Cristo, falando do Graal. Existem pesquisas que falam que a taça com sangue que simbolizam a descendência de sangue, os descendentes de Jesus, que a gente vê no Código da Vinci, inclusive. Mas existem os segredos ligados ao Graal, que algumas sociedades secretas falam deles. E quais seriam esses segredos? Seria a manipulação dessa energia, ligada ao segredo da Santíssima Trindade, a manipulação dessa energia vril, a um casal está perfeitamente sincronizado, e os trabalhos e atividades energéticas que eles faziam com o campo eletromagnético traziam conhecimentos e a materialização desse pó e várias outras coisas. Então, é o que a gente chama os segredos do Graal, estariam ligados a isso. E aí, o que acontece? Quando, teoricamente, a Maria Madalena teria vindo para o sul da França, encontrado com o próprio Jesus lá, usando o nome de Merlin, que Merlin era um título. Porque a gente acha várias histórias de Merlin parecem tempos diferentes. Merlin era um título, que se atinge aquele título, vibratoriamente, consciencialmente. Eles teriam se encontrado no sul da França, na região de Languedoc, compartilhado esses conhecimentos. Nessa região, tempos depois, surgiram os cátaros. Na Espanha surgiu uma outra família e na Itália surgiram os bogomilos. Todos eles tinham conhecimentos ligados a isso. E eles eram contra, de alguma maneira, alguns celtas e outros povos aí. Esses bogomilos, cátaros, os tarsis na Espanha, por exemplo, quando esses segredos do Graal, a manipulação dessa energia, ela começa a ser desenvolvida, existe um desenvolvimento consciencial e local daquela civilização. O que aconteceu? Que a igreja, na época, percebeu que esses povos estavam se desenvolvendo, principalmente o povo cátaro ali. Então foi criada a Inquisição para matar os cátaros e para tentar resgatar, ter acesso ao tal do tesouro do Graal. E nessa época, o que acontece? Não era tudo, sim, positivo de um lado, bonzinho de um lado e malvado do outro, muito certo, não. Porque mesmo dentro da própria igreja, existem diferentes sociedades que lutam ali dentro. Da mesma forma que no mesmo país, a gente tem diversos partidos políticos lutando ali para tentar ficar no poder. Dentro de uma mesma estrutura da igreja, existem sociedades como o Priorado de Sião, por exemplo, e outras, e que lutam entre elas ali. E o fato é, eles iam fazer a Inquisição os cátaros. Mas aí os dominicanos, que tinham alguns infiltrados dentro, eles quiseram assumir uma parte da Inquisição, porque eles aproveitariam para matar aqueles que também não eram, e falar assim, a gente mata os não católicos, não só os cátaros, porque assim eles vão também pessoas que eram contra os cátaros, ou seja, dentro da própria igreja, uma luta de poder. É meio complexo esse assunto, eu não vou explicar profundamente agora não, como que foi esse processo. Mas o fato é, para simplificar a história, que na fortaleza de Montségur, que foi a última que os cátaros perderam, não é, no sudoeste da França, antes, quando eles perceberam que eles iam perder, os cavaleiros teutônicos, que eram alemães e poloneses, dissidentes, da maçonaria na época, eles quiseram proteger essas famílias, Tarsis, Bogomilos, cátaros, e eles deram proteção. Eles permitiram, segundo esses documentos, que a gente encontrou, que eles fugissem com os tesouros nos navios teutônicos. Esses navios, 5 navios, partiram da Europa, desceram o Atlântico, entraram pelo Mar del Plata, subiram, acho que não sei se é o Rio Paraná, qual rio que é, e se instalaram numa região perto de Assunção, no Paraguai. Essa parte também dos documentos é muito interessante da história oculta. O que começou a acontecer com o Paraguai naquela época? Ele recebeu esses segredos. Foi construído um local para que guardasse esses segredos e o povo ali próximo começou a desenvolver essa parte energética. E o país começou automaticamente, depois que ele foi criado, tempos depois, a prosperar. Foi desenvolvendo. Desenvolveu economicamente. O que a gente acha, estuda na história, que o desenvolvimento econômico do Paraguai incomodou a Inglaterra, e a Inglaterra convenceu o Brasil, Uruguai, e a Argentina a entrar em guerra com o Paraguai. Essa é a história que a gente estuda. Mas ninguém fala dessa história do Graal, que na verdade o que incomodou foi perceber que algo estava sendo desenvolvido ali e que era preciso matar aquele povo e tentar recuperar esse segredo. Essa seria a explicação que alguns documentos citam da Guerra do Paraguai. E o fato é que em alguns grupos que trabalham com desenvolvimento de paranormalidade, a gente vai observar que aqueles que saem com frequência ligada ao Graal, de maneira geral, têm descendência ligada aos bogomilos na Itália, descendência ligada aos cátaros na França, aos cavaleiros teutônicos, que podem ser da Alemanha ou da Polônia, podem estar ligados a famílias espanholas, mas da parte do sul ali da Espanha, muita gente ali, ou do pessoal do Paraguai, entende? Então,
tem manipulações, assim, ou documentos que falam dessas histórias que são extremamente interessantes. Por que eu expliquei essa história do Nimrod primeiro, que foi o primeiro levante contra um governo oculto? Essa história do Graal, eles estavam desenvolvendo algo também que era um outro levante contra o governo oculto, e por isso foram atacados. Por isso surgiu a Inquisição. Agora a gente vai para a Segunda Guerra.